Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um capítulo fascinante da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos decifrar juntos as instruções que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Corinto sobre como organizar as reuniões de uma maneira que seja, acima de tudo, clara e que fortaleça todo mundo. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Pensa bem, qual é o valor de uma mensagem que ninguém consegue entender? É exatamente essa questão que está no coração de 1 Coríntios 14. Paulo percebeu que a comunicação na igreja de Corinto estava um pouco caótica, e ele precisava botar ordem na casa. Então, na primeira parte do capítulo, Paulo faz um verdadeiro diagnóstico do que estava acontecendo. Ele usa umas analogias bem fortes, bem visuais, para mostrar que uma mensagem sem clareza, é como falar ao vento. A primeira comparação dele, que a gente encontra lá no versículo 7, vem do mundo da música. Imagine uma flauta ou uma harpa. Se quem está tocando não cria notas claras, definidas, o que a gente ouve não é música, é só barulho, um som sem propósito nenhum. E aqui está o ponto central, direto de 1 Coríntios 14, versículo 7. Sem clareza, a mensagem simplesmente não chega. Por melhor que seja a intenção, ela se perde, vira só um som no ar. Logo depois, no versículo 8, Paulo sobe o tom. A analogia agora é muito mais urgente, é o som de uma trombeta de guerra. Numa batalha, cada toque da trombeta significa uma ordem, tem que ser um som cristalino. Como a gente lê aqui em 1 Coríntios 14, versículo 8, a falta de clareza no momento crítico pode ser perigosa. Se os soldados não entendem o chamado, ninguém se prepara para lutar. A comunicação confusa gera paralisia. A analogia final de Paulo, ali pelos versículos 10 e 11, é sobre a coisa mais básica de todas, a linguagem. Quando alguém fala uma língua que a gente não conhece, o que acontece? Se cria uma barreira, um muro. O resultado não é união, é isolamento. E a conclusão é essa, direto de 1 Coríntios 14, versículo 11. Uma comunicação que não é entendida não une, ela separa. As pessoas se tornam literalmente estrangeiras umas para as outras dentro da mesma comunidade. Ok, depois de mostrar o problema com todas as letras, Paulo finalmente apresenta a solução. E essa solução toda gira em torno de uma única e poderosa palavra: edificação. Vamos entender o que isso significa. Mas afinal, o que é edificação? É bem simples, é o ato de construir, de fortalecer, de instruir a comunidade. Paulo está dizendo que esse deve ser o filtro, o padrão para tudo. A pergunta que sempre tem que ser feita é: isso que está acontecendo está construindo a igreja? Como 1 Coríntios 14, versículo 12, deixa bem claro, o foco muda completamente. Sai do individual e vai para o coletivo. O objetivo não é só a minha expressão pessoal, mas garantir que essa expressão sirva para construir algo bom para todo mundo. Agora, um ponto muito importante. Paulo não está, de forma alguma, diminuindo a experiência espiritual. Pelo contrário, o que ele busca é um equilíbrio, uma harmonia. Ele defende que o culto envolva tanto o espírito quanto a mente, a emoção e o entendimento. O versículo 15 de 1 Coríntios 14 é perfeito para ilustrar isso. A meta não é anular a expressão do espírito, mas sim conectar essa expressão com o entendimento. Por quê? Para que todo mundo possa participar e ser fortalecido junto. Com esse princípio da edificação bem estabelecido, Paulo parte para a comparação direta entre os dois dons espirituais que mais estavam causando confusão em Corinto. De um lado, o falar em línguas. Do outro, a profecia, que é basicamente uma mensagem de Deus entregue numa linguagem clara e compreensível. E aqui, o contraste fica evidente. As línguas, quando não são interpretadas, servem como um sinal para os que não creem, como diz o versículo 22. Mas, como o versículo 23 alerta, a reação de um visitante pode ser de confusão, pensando que todos estão loucos. Já a profecia, por ser clara, edifica a igreja e convence quem está de fora, fazendo com que a pessoa reconheça, como lemos no versículo 25, que Deus realmente está entre vocês. E essa frase de 1 Coríntios 14, versículo 19, é o arremate final de Paulo. É a conclusão mais pragmática possível. Qualidade sobre quantidade, clareza sobre volume. 5 palavras que ensinam valem muito mais do que 10.000 que ninguém entende. Porque no fim das contas, a edificação depende da compreensão. Ok, o princípio está claro. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Paulo não para na teoria. Ele vai além e estabelece um verdadeiro protocolo. Um guia prático para garantir que a ordem e a edificação realmente aconteçam nas reuniões. E então ele estabelece as regras do jogo.
Para as línguas, como a gente vê nos versículos 27 e 28, a orientação é, no máximo 2 ou 3, um de cada vez e só se tiver um intérprete. Se não tiver quem traduza, a pessoa deve ficar em silêncio. Para os profetas, a mesma lógica se aplica, como dizem os versículos 29 e 30. Falam 2 ou 3 e os outros avaliam. O ponto aqui não é restringir, mas organizar, criar uma estrutura de respeito mútuo. E agora, a gente chega na base, no fundamento teológico que sustenta todas essas instruções. Por que essa ênfase toda em ordem, clareza e edificação? A resposta nos leva diretamente ao caráter do próprio Deus. E aqui está o alicerce de tudo, em 1 Coríntios 14, versículo 33. É simples e direto. A maneira como a comunidade se reúne deve ser um reflexo do Deus que ela adora. A desordem, o caos, a confusão, isso não combina com a natureza de um Deus que é de paz. Então, só para a gente amarrar tudo. Primeiro, clareza é a base de qualquer comunicação. Segundo, o grande objetivo de uma reunião comunitária é a edificação de todos. Terceiro, para que isso aconteça, a mensagem precisa ser compreendida. E por fim, a ordem e a paz no ambiente refletem o caráter de Deus. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Deixando um pouco de lado o contexto religioso específico, que princípios universais sobre comunicação, respeito e construção de uma comunidade saudável esse texto, escrito há quase 2000 anos, ainda tem para nos oferecer hoje em dia? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.